Atenção para os 5 top das campainhas velha. Podcast Cegaiado. Tu é cego? Legal, joinha, mais uma edição de número 23, mais um podcast Cegaiada, lógico, no olhar diferente, eternizando histórias, certo? Produção do Bruno Branco, Mazinho nos botãozinho eletrônico, Mocoronguex no café. Bruno já falou. Augusto Monteiro, mineiro na produção do vídeo e logo. Michele de Paula no incrível jornalismo. Eita! Dando início mais um podcast. Garotos e garotas, como estão vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, podcast Cegaiada. Vocês estão bem, pessoas? Eu estou bem, graças a Deus. E você, Bruninho, como você tá? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Como eu não estaria bem com essa nossa convidada de hoje de muito garbo e elegância, né? Uma bailarina, uma pessoa incrível que faz um trabalho muito bacana e não tem como não ficar bem com uma convidada exemplar dessa. Apresenta ela pra gente. Ai, pois é, gente, pra mim tá sendo uma emoção tê-la aqui com a gente. É a Fernanda Bianchini, da Associação Fernanda Bianchini Balé. Ela é dançarina e professora de balé para meninas, para bailarinas com deficiência visual. Fê, muito obrigada. Eu tô super emocionada, gente, porque a gente tem uma história, eu e a Fê, né? Eu fui aluna dela em 1997, na era do Padre Chico, no Instituto de Cegos Padre Chico, que foi lá que a Fê deu aula. E ela vai contar essa história pra gente. E eu tive a honra de tê-la como minha professora. Infelizmente, eu não permaneci no balé, mas eu aprendi muitas coisas com a Fê e eu tenho minhas coreografias até hoje aqui na minha lembrança. Fê, muito obrigada. O microfone é todo seu. Se apresente e conte sua história pra gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Realmente, eu lembro das nossas histórias, quando tudo começou, quando o pouco era tudo que a gente tinha. E eu fico muito feliz de ver o quanto essa história cresceu, transformou mais e mais vidas, fez parte da sua vida, né? Então, eu fico muito, muito, muito feliz. Bruno, Marcelo, uma delícia estar aqui com vocês, parabéns por estes podcasts, eu ouvi alguns e fiquei encantada com o trabalho de vocês. Ai, que bom, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Alegria nossa, qual que você ouviu? Conta pra nós. Conta um sozinho. A Michele só me mandou, na verdade, 2 podcasts. Ai. Qual que foi? Então eu ouvi esses 2 e já estou seguindo vocês também. É jornalista e comentarista esportivo, do Felipe Diogo, que é um querido, um amigo também. Beijo, eu já dei várias entrevistas para ele. Legal. E também tem um que faz uma homenagem para as mulheres, né? Aquele que vocês fazem uma homenagem para as mulheres. Foram 3. E tem a empregabilidade, né, da pessoa cega. Foi os primeiros, então, né? Foram os primeiros. É porque, geralmente, eu tenho uma lista de transmissão, pessoal. Gente, eu também ouvi o do Cacau e da Caju, que eu amo os 2 de paixão, assim, na pandemia. Eu consegui ajudar muitos 2 durante, né, um momento lá do Covid, queridos também, são alunos também da associação. Enfim, vocês estão de
parabéns, viu? É Obrigada, muito legal ver vocês se desenvolvendo, fazendo arte, colocando realmente protagonismo nas histórias e sendo aplaudidos por fazerem um belo trabalho, viu? Parabéns. Cada um com o seu jeitinho aqui, né? A gente tá lutando, né, para permanecer isso, para permanecer a arte, a comunicação como um todo, sem assim, pestanejar, porque é isso que a gente precisa, né? Eu agradeço mais uma vez, acho que eu não vou me cansar, né, o podcast inteiro de agradecer, porque é muita honra. E Fê, conta pra gente como tudo começou na sua vida, como você se apaixonou pelo balé, vamos lá. Bom, eu sou uma menina lá de São Caetano do Sul, tenho um pai e uma mãe que são 2 anjos, que sempre me orientaram muito a fazer trabalhos voluntários, ajudar em projetos de orfanatos. Então, meu primeiro trabalho voluntário foi sendo ajudante do Papai Noel. Olha. Eu tinha 3 anos de idade e eu lembro que no final das entregas dos brinquedos, o Papai Noel falou assim, nossa, eu tenho uma boa notícia e uma má notícia para te dar. Aí ele falou assim, a boa é que a gente entregou todos os presentes. E a má é que não sobrou nenhum presente para você. E naquela época eu falei, Papai Noel, hoje eu estou aqui para te ajudar e para doar, eu não estou aqui para receber. Então minha mãe fala que desde muito pequena eu sempre gostei de ajudar as pessoas. Quando eu tinha 15 anos de idade, foi lançado o maior desafio da minha vida. Eu fazia balé desde os meus 3 anos de idade, nunca fui uma super bailarina, sempre fui uma bailarina mediana, nunca fui boa. E eu visitava o Instituto de Cegos Padre Chico, no Ipiranga, em São Paulo, no qual meus pais eram voluntários, no dia do Pichinchão. Lembra do Pichinchão, Mi? Lembro, como eu lembro. Só que no dia do Pichinchão, os alunos não estavam lá. Então, eu não tinha contato com pessoas com deficiência visual. Eu tive uma tia com síndrome de Down, então a deficiência, desde que eu nasci, faz parte da nossa vida, e a gente sempre viu a Cuca, nossa tia, né, que hoje ela já está com Deus, como um ser humano, sabe? Como uma pessoa. Ela fez tudo, ela cantou, ela tocou, ela pintou, ela era maravilhosa, né? Então a gente nunca viu a Ângela com limitação. E quando eu visitava o Instituto, eu tinha acabado de sair de uma aula de balé, e eu estava de coque e tal, colando. E a irmã Madalena, que era uma das diretoras na época, ela falou, nossa, você tem uma postura tão bonita, você não quer vir ensinar balé para as crianças cegas aqui do Instituto? Porque elas têm uma postura muito ruim. E realmente, a postura da pessoa com deficiência visual, o fato, né, de não ter um estímulo para olhar para o horizonte, acaba sendo mais cifótica, mais arqueada. Sim. E o balé, ele exige, né, o autoalongamento postural, olhar para cima. E aí eu falei, irmã, mas eu nunca dei aula na minha vida, eu não vou saber ensinar, né? Eu me considerava insegura e incapaz para começar um trabalho tão especial, com pessoas tão especiais. E aí meus pais falaram as palavras mais sábias que eu ouvi na minha vida. Filha, nunca fala não para um desafio, pois são sempre destes desafios que partem os maiores ensinamentos que a gente tem nas nossas vidas. E essas palavras entraram na minha vida e no meu coração, de modo que eu estou há 27 anos realizando esse trabalho voluntário. 27, Fê. 27 já. Ai, gente, estamos ficando velho, né? Mas assim, não, mais experientes, vamos dizer assim, né? Sim, sim. Mas foi o trabalho voluntário que mais me enriqueceu como ser humano. Eu aprendi muito com vocês, porque eu era uma menina assim como vocês, né? Eu não tinha experiência. Então, foi desenvolvido, né, uma metodologia através do toque, da percepção corporal. E hoje a associação são mais de 400 alunos, não são mais apenas pessoas com deficiência visual. No geral, né, Fê? São 60% são pessoas com deficiência visual, dos 3 anos até a terceira idade, e 30% pessoas com outras deficiências, ou pessoas carentes sem deficiência que quer dançar, tocar, fazer teatro. Então, são pessoas... hoje não é mais só o balé, são várias atividades, danças urbanas, teatro, música, porque a gente acredita que a arte ela é capaz de transformar lágrimas em sorrisos, sabe? Sem dúvida. E foi através disso, gente, que
Eu comecei a trabalhar com 11 anos também, esse detalhe eu não coloco nas entrevistas, mas vou colocar aqui. Eu comecei a trabalhar um pouquinho com as percepções, né? Porque eu vou explicar só uma coisa assim rapidinho para o público, que é assim. Nós com deficiência visual, a gente realmente tem uma postura muito ruim, porque a gente é muita falta de incentivo, sabe? A gente precisa ser incentivados, né, a postura, a olhar para a pessoa quando a gente está falando, quando ela está falando com a gente, né? E é isso que os pais de crianças com deficiência visual precisam saber, né? Essa informação é muito importante, tá? Então, quem tem criança com deficiência visual, incentive a ter uma boa postura, uma postura ereta, né? A olhar para as pessoas, né? Enquanto estão falando, a olhar para o professor enquanto está dando aula, andar sem ficar dando soquinho, sabe? Porque é muito importante a gente colocar isso aqui. E a Fê, ela colocava tudo isso pra gente no balé. E, assim, voltando um pouquinho para mim, eu comecei a trabalhar com a cinegrafia, a ter as percepções através do balé também. Porque eu comecei a ter noção de espaço, né? Com 11 anos eu comecei a trabalhar as percepções e fui crescendo com isso. E eu lembro como se fosse hoje, Fê, você falando pra gente, né? Dentro do balde, fora do balde. Que depois explica um pouquinho sobre isso, né? Que é uma identificação que a gente tinha para abrir e fechar as pernas, né? Numa coreografia. Não é isso? Porque quando eu cheguei, vocês pareciam bonequinhos de porcelana que iam quebrar, né? Vocês não tinham um conhecimento corporal, conhecimento espacial tão desenvolvido. Então, antes de ensinar o balé clássico, propriamente dito, eu comecei ensinando a expressão do corpo, né? O que a perna é capaz de fazer, o que o braço é capaz de fazer no espaço. E quando eu fui começar o balé propriamente dito, eu falei, olha, imagina que vocês vão saltar fora de um balde, dentro de um balde, para que vocês entendessem a altura que tem que ter um balde, né? E aí, para minha surpresa, uma aluna levantou a mão e falou, tia, mas o que é um balde? Eu nunca vi. Então, foi nesse momento que eu percebi o quanto eu precisava entrar no mundo da pessoa com deficiência visual, entender suas limitações, suas dificuldades, para que depois eu pudesse apresentar o meu mundo da dança clássica, que era o que eu estava disposta a ensinar. Então, essa troca de mundos fez nascer essa metodologia, que hoje já está em mais 5 capitais brasileiras, e também na Argentina, em Portugal, na Austrália, nos Estados Unidos e na Polônia. Olha que maravilha. E isso, Fê, é muito triste, né? Vamos falar o lado negativo da questão, porque assim, poxa vida, essa menina perguntou o que era balde, ou seja, ela não explorou nada, né? Desde muito pequenininha, essa menina não explorou. Isso também é um pecado, porque eu já vi muitos pais... Isso é da família, né, Michele? Então, eu já vi muitos pais que têm muito medo, né, da criança com deficiência visual explorar ali o lugar, né, passar a mão, fazer o reconhecimento da onde ela tá. Então, nossa, a primeira vez que eu ouvi, né, numa matéria, quando você falou isso, eu fiquei muito triste. Eu falei, nossa, que horror. Porque quando era pequena mesmo... por exemplo, eu lembro, né, de vocês... porque, assim, era um grupo muito homogêneo de alunas que eu trabalhava. Todas tinham deficiência visual e a grande maioria era uma deficiência visual total. Naquela época, no Padre Chico, nem tinha muito baixa visão, né? Então, foi o grupo que eu realmente iniciei. E eu percebia muita diferença entre uma aluna e outra. Então, tinha alunas que realmente conheciam muito. Eu lembro da Marina, ela andava de bicicleta em lugares conhecidos, mas tinham meninas que não parecia que tinha só deficiência visual, parecia que tinha outras deficiências, porque eram muito assim, você conversava, elas não respondiam com coerência ao que você perguntava, eram posturas muito... Parecia que a pessoa tinha medo de andar... Fora os maneirismos, né? Os maneirismos, aqueles maneirismos me incomodavam demais, porque eu achava que aquilo no quadrinho lá, tinha menina que andava de um lado para o outro, ouvindo o radinho,
aquilo me incomodava porque eu falava, isso é ociosidade. Então eu queria mostrar o mundo para vocês, eu queria ensinar o mundo, eu queria contar como que as coisas eram, eu queria dar atividades, mais atividades, né? E as meninas do balé sempre foram essas meninas mais curiosas, eu falo lá dentro, assim como tinha os meninos da banda também, que eram meninos bem curiosos. Então eu acho que a arte, né, ela desenvolve muito mais o ser humano. Sim, Mas tem com a ver certeza, e muito com a conseguiu. família mesmo, realmente. É a Vocês família, falam da a família, família, porque né? a família pega a criança e deixa de lado, né? Fala, ele não vê, ou ela não vê, tadinho, tadinha. Por mais que o Padre Chico fazia um trabalho impecável, Bruno, de desenvolvimento, né, de ensinar as matérias, era uma escola que só tinha deficientes na época. Agora eles abriram, né, para outras pessoas Agora aprenderem abriram lá pra outras dentro. pessoas. Mas eram só pessoas com deficiência. Então, eles conseguiam fazer com excelência, né, o braille, o soroban, tudo isso, mas tinham famílias que deixavam os filhos lá na segunda-feira e iam buscar na sexta. Era o meu caso. Então, assim, também não tinha condições. Muitas coisas vocês aprenderam ali dentro, né, Michele? Nessa época era internato ainda, né? Não era? Era internato. É porque eu lembro, quando eu nasci, logo tive um problema visual, né? O médico que me operou indicou minha mãe pra ela deixar eu lá no Padre Chico. Só que, lógico, Quando ela você não nasceu, deixou, já né? existia Padre Chico? Quando Já você nasceu? existia. Eu Já, tava, menino, Padre digamos Chico. que É, tava velho. inaugurando, mas já tinha. Nossa, Já tinha, pra você ver como eu sou velho. Padre Padre Chico Chico é velho. velho, hein? O Padre Chico tem 90 anos, mas Então, olha, eu tô hoje, chegando. eu tenho alunos que eu sempre respeitei, sabe, Bruno, todas as histórias e todas as realidades, né? Então, tem famílias que colocaram no Padre Chico e o desenvolvimento dos alunos foi incrível. Teve pessoas que foram para a escola, né, inclusivas, né, que era assim que chamava na época, e sofreram preconceitos. Opa, Então, isso assim, com certeza. cada escola, cada família, né, escolheu, obviamente, o melhor para os seus filhos. Muitas famílias moravam muito longe, então era impossível ir buscar todos os dias. Era né? meu caso, né? Naquele tempo eu morava em Meu caso Jundiaí, também. naquele tempo São Paulo era longe. Hoje é perto, mas naquele Era tempo. longe. Hoje tudo melhorou, né? No meu E caso, eu ia acho que pra também não escola é no domingo. ruim também pra pessoa, viu? Porque, lógico, uma mãe vai largar uma criança lá de, sei lá, 4, 5 anos, vai, né? É horrível isso. Como que ela vai ficar longe do filho? Mas se for ver bem, não é tão ruim não, viu? Se a gente for pensar mesmo. O que eu vejo é que a formação que elas tiveram foi muito completa, sabe? Elas tinham muitas atividades. Eu falo que eram professores muito mais bem preparados, mas Sim, claro você que o lado afetivo acaba, assim, até gostaria de ouvir você, Michele, mas eu acho que falta, por mais que as irmãs deem todo um carinho, os professores, mas é uma deficiência também, né, desse carinho familiar durante a semana, né? Falta, Fê, falta muito, sabe? Eu já, como eu fiquei no Padre Chico 4 anos, né? E, nossa, a história é longa. Então, eu sempre pensava na minha mãe, queria conversar, queria compartilhar os meus momentos. Já passei por muitas coisas ruins que eu precisava, né? Conversar com o meu irmão também, compartilhar as coisas, e não tinha. Isso falta, gente. Falta muito esse afeto, esse carinho de alguém de fora, porque irmãs são ali nossas madrinhas, mas tem uma diferença, e principalmente porque tem responsabilidades, não é só a gente, né? Lá tinha as médias, que eram adolescentes, tinha as maiores, que eram mulheres já, que estavam se formando, e tinham as pequenas. Então, como uma irmã ia dar conta de todas, né, de todas as turmas ali das meninas? E no meu caso, a irmã Terezinha, eu devo muito a essa irmã. Eu devo muito, porque ela me ajudou muito,
né? Mas eu precisava da minha família. Foi por isso que eu saí. Minha mãe não estava conseguindo, né, acompanhar o meu crescimento. Então, eu fiquei lá por 4 anos. Mas eu confesso que foi um alívio, porque eu precisava um pouco disso. Será que você não aprontou lá, a irmã mandou você embora? Não, acho que você aprontou lá. Hein? Não, meu querido, não, eu não fui convidada a me retirar. Olha. Eu acho que ela tacou fogo sei lá, em algum lugar lá, na sofá, no colchão, boa. Você sabe, da irmã Michele, lá. que a irmã Terezinha também é a que eu sou mais grata, sabia? Irmã Terezinha. Ah, sim, Marcela. Ela foi agora muito especial pro balé, né? Sim, agora é a avó da Clarinha. Eu lembro como se fosse hoje, em 2015, Fê. Eu fui anjo de novo da coroação, né? E foi mãe e filha. A irmã a gente era anjo. Você foi anjo? Da coroação de Nossa Senhora. Barbaridade. Anjo. Tá bom. E daí, Fê, daí o que aconteceu? Eu falei pra irmã, né? Falei, irmã, mas eu sou casada. Ela, que isso, bem? Não tem problema não, vamos lá. Aí ela me vestiu, eu e a Clarinha, mãe e filha, uma do lado da outra. A Clarinha ajudou a fazer as estrelinhas. Clarinha até vai, mas a mãe, anjo? Minha avó pra lá, minha avó pra cá. Sabe? Michele, quantos anos tem a Clarinha hoje? Agora ela tem 13. Clarinha já não é mais anjo agora. É mocinha já. Nossa. É mocinha. Não, mas mocinha pode ser um anjo, não pode? Também. Pode. Claro! A gente, quando a gente tem a primeira namorada, a gente fala, oi, meu anjo. Depois o tempo passa. Ô, Marcelo, Capeta. eu não falei que meu pai e minha mãe são 2 anjos? Falou. Que eles não são de verdade. Eu falo que eles são 2 anjos, porque pai e mãe, assim, muito, muito presentes, muito, assim, aconselhadores, né? Eu acho isso muito, muito importante. Eu falo que muito do que eu fui para as alunas do Padre Chico, eu tive muitas alunas lá, e hoje, claro, eu não consigo ter um super contato, porque são muitos alunos, obviamente, mas eu tenho certeza que eu fui muito importante para muitas formações ali, sabe? Eu acho que eu dei um apoio de mãe mesmo, pelo apoio que eu tinha com os meus pais, né? Às vezes eu levava as meninas para dançar em festivais, dormiam todas na minha casa, e meus pais acolhiam essas meninas. Era um anjo. Era não, anjos, né? São anjos. Inclusive lá no Braille, eu tô falando, mas quando no meu tempo de Luiz Braille aqui em Jundiaí, nós tinha uma professora que nós chamava ela de anjo, a Flávia. Era um amor de pessoa. Nós chamava ela de anjo. Era um anjo mesmo. Eu lembro uma vez que a gente foi dançar num festival e 7 meninas dormiram na minha casa. Olha só. Aí eu lembro que minha mãe arrumou, né, lá no meu quarto e tal, né? Às vezes tinha que dormir uma na cabeça e uma no pé, não tinha, né? Era... Aí eu lembro que a Aldenisa, não sei se você lembra dela, a Aldenisa tinha 3 irmãs, a Aldenira, a Aldenice, que estão comigo no balé até hoje, e a Aldenisa, estão comigo até hoje, a Aldenira e a Aldenice. Aí a Aldenisa saiu do banheiro, ela tinha ido escovar o dente, falou, e eu, onde vou dormir? A gente já estava tudo deitada, dormindo, e a gente esqueceu que tinha mais uma ainda para achar lugar. Tadinha! Aí a gente foi procurar um lugar para ela. Então, assim, são histórias. Eu falo, sabe, que é quando pouco era tudo. Era muito, muito, muito legal. Era muito, assim, cada conquista, cada desafio que a gente superava. Às vezes a gente recebia, né, há 27 anos atrás, vocês sabem, né, gente, o que é preconceito, eu não preciso falar isso para vocês. Imagina esse tempo atrás, pior ainda. Há 27 anos atrás, ninguém queria saber nada. Eu colocava assim, festival de dança, Instituto de Cegos, Padre Chico, a pessoa falava, não aceitamos, porque são cegos. É isso mesmo. Era muito, o preconceito era muito grande. Então foi daí que surgiu que hoje o preconceito não existe, né? Essa ideia a ideia da associação foi então através do Padre Chico. Não foi assim, olha, eu fiquei 7 anos voluntária lá no Padre Chico, sempre foi um trabalho voluntário meu. E aí, na época, as bailarinas principais, elas se formaram. E o balé, ele cresceu muito. O balé foi uma febre dentro do Padre Chico. Quando a gente foi para a Xuxa, o Padre Chico recebeu muitas doações graças ao balé.
Então, assim, cresceu muito e a gente precisava, tinha outras pessoas que tinham deficiência, porque sempre foi uma briga, né, gente? O pessoal do Padre Chico com o pessoal do Dorina, com o pessoal do Laramara. Parece Verdade. que ninguém queria se unir. E eu era voluntária, então eu tinha um coração que queria acolher todo mundo. E aí começaram a me procurar mães de alunos do Laramara, mães de alunos do Dorina. Tanto é que eu fui amiga da dona Dorina sempre, né? Eu sempre fui muito amiga, sempre fiz muitos projetos com o Laramara também. Eu estava aberta para todos, assim, né? E aí, só que eu não podia dar aula em todas as instituições, né? Eu não tinha tempo para, né, ser voluntária em todas. E aí o balé, ele ficou muito grande. E aí a gente fundou a Associação Fernanda Bianchini com objetivos mais amplos, porque tinha um amigo meu que queria dar aula de teatro. Aí a irmã falava assim, ai, filha, homem, não, vim dar aula aqui para as meninas de jeito nenhum. Então começaram a ter os empecilhos para, né? Então aí começou eu queria montar padedês. Padedês são 2 dançando, né? Aí eu contratei, aí vieram alguns amigos voluntários, né? O Fernando Miranda, inclusive, que esse ano ele faleceu. Ele foi o primeiro bailarino. E as irmãs falavam, não, fia, mas elas vão dançar com bailarina, é muito perto que elas vão dançar. Então começou a ter algumas coisas que o balé precisava e que as irmãs às vezes não entendiam muito, né? E aí a gente fundou a Associação Fernanda Bianchini com objetivos mais amplos. E lá na Associação Fernanda Bianchini a gente começou a receber alunos do Padre Chico, do Dorina, da Adeva. Aí a gente abriu as portas para todas as pessoas com deficiência. Que legal. Por isso que a associação foi fundada, porque... Mas assim, eu sou muito grata hoje ainda, a Geisa dá aula lá no Padre Chico para as bailarinas de lá, ela continua fazendo esse trabalho lá. Hoje a Geisa já não faz mais parte da Associação Fernanda Bianchini, mas ela continua fazendo o trabalho do balé no Padre Chico. Então foi uma fase, né? O importante é que ficou mesmo a gratidão, o amor, o respeito por todas as irmãs. A irmã Terezinha, para mim, foi a que mais abraçou a causa do balé. A irmã Pauline, na época, eu sei que já é falecida. E a irmã Madalena, eu não sei se já faleceu ou não. Não, Fê, ainda não, tá firme e forte, mas ela tá, eu esqueci aonde ela, o internato para irmãs que ela tá agora, né, ela tá descansando, digamos assim, mas ela continua firme e forte ainda, lindona. Que bom. E a irmã Terezinha faz muito tempo. A irmã Terezinha tá igualzinha. Sempre, né? Sempre. Igualzinha. Eu precisava encontrar com ela. Beijo, irmã, se esse podcast chegar até a senhora. Ai, que saudade. Que saudade. Né? Qual coreografia que você dançou, Michele? Gente. Acho que você dançou aquela que era um figurino cor-de-rosa, né? Da Celine Dion, não foi? Sim, da Celine Dion, não lembro, Fê. Eu só sei que era o colã, né? Com a saia, uma saia de tule, bem rodada, assim, bem bonita. Não sei se era... Eu sei que era balé clássico. Continua sendo balé clássico ainda ou já saiu um pouco disso? Não, tem o balé clássico, é uma das danças, né? Mas tem outros balés, tem balé contemporâneo e tal. Mas será que você dançou camponesas? Então, você era da turma da Jussara? Não, eu era da turma das menores, da Denisa, né? Das menorzinhas mesmo. E eu não lembro, acho que foi em 97, foi eu nem cheguei a apresentar, né, em 97. Eu fiquei desde o início do ano até dezembro. Mas aconteceram algumas coisinhas bem chatas na época e me enganaram. Ai, gente, foi triste a história, não vem ao caso aqui, mas eu vou falar pra vocês que foi triste. Um dia vai aparecer a oportunidade que eu vou contar. Mas foi bem triste. No balé? Que não é lugar de tristeza. No balé, mas foi fora, Fê. Não teve nada a ver com você. Foram as meninas. Mas você sabe que fora. Eu hoje, mais madura, né? Hoje eu tenho 43 anos. Parabéns. Caramba!
eu sofro de ver algumas coisas, porque muitas pessoas hoje não estão mais no balé por conta de fofocas de outras, por conta de, tipo, sabe aquelas fofoquinhas? Ai, a Fernanda disse que você não é boa, e a Fernanda não abriu a boca, não falou absolutamente nada. E essa semana, eu sou muito continuo sendo católica, mas sou uma católica bastante espiritualizada e sou uma pessoa muito justa, né? Eu não gosto de injustiças. E eu falo, né, que fofoca, você tem que tirar o F e o O da frente, que fica foca na sua vida, né? Porque a fofoca é uma coisa que realmente ela atrai coisas ruins, coisas que não são de Deus, né? Sim, é fato. E o balé é uma coisa assim que trabalha muito a vaidade das pessoas, o ego das pessoas. E eu nunca achei que num grupo de pessoas com deficiência visual isso fosse acontecer. Ah, tem. Porque Eita, você tem. Tem muito. Tem eu falava assim, bastante. mas elas não estão se vendo, Mas não Então, adianta. competir, né? O cego não é unido. Eu já trabalhei com surdo 3 anos, eles são unidos. Os cegos não são. É coisa de louco. Fê, eu só Mas, vou falar uma Marcelo, coisa pra eu fiquei você. muito triste, assim, eu fiquei muito triste É, quando te a fica, né? venda Mas, caiu. infelizmente não é. Mas olha, se eu contar para vocês que a minha venda caiu não faz muito tempo, caiu minha Sim. venda e as revelações vieram, porque eu só estava ali, eu de coração, eu sempre estive genuinamente por amor verdadeiro mesmo, amor genuíno, aquele amor que não espera nada de ninguém, nada em troca. Isso é o voluntariado. Né? É isso que eu ia falar. Eu trabalhei aqui numa instituição que nem existe mais aqui em Jundiaí, 10 anos, e é assim, quanta gente boa passou por lá. Pois né? é. Fê, Desse jeito olha, aí. eu só vou falar uma coisa pra você e, olha, espero que você não me leve a mal, mas ainda você não viu a missa à metade. É muita coisa, né? É. Gente, eu não tô falando mal, não, eu tô falando a É verdade. verdade. É muita Mas coisa, eu gosto sabe? de ouvir isso de pessoas com deficiência, porque eu cresci achando que todas as pessoas com deficiência eram perfeitas. Eita! E aí que você pegou. Vai nessa. E assim, Vai para mim nessa. para mim foi muito triste descobrir que Foi um não choque é de assim, realidade, sabe? né, Fê? Foi. Nossa, é horrível. E assim, só para resumir, aproveitando aqui a oportunidade, porque depois eu vou deixar o Bruninho falar, tadinho do Bruninho, não tá falando nada. Mas Eita, enfim. que dó. Pecado. Aproveitando a oportunidade, Fê, só foi assim, tava tudo certo pro dia, lembra? Né? Eu tinha feito desde o início do ano, chegou em dezembro, chegou no dia, acho que foi dia 14, não lembro, claro que eu não vou lembrar, muito tempo. Aí eu não tinha conseguido comprar a minha roupa, né? Minha mãe não tinha conseguido, infelizmente, mas a irmã Terezinha disse que ia doar pra mim, que ia me emprestar e tal. Só que daí chegaram algumas pessoinhas e falaram, olha, você não vai fazer mais balé. Eu tinha 10 anos na época. Você não vai fazer mais balé. Fica aí com a sua tristeza. Essa é a história que ela não ia contar e contou. É essa. Eu resumi, tinha mais coisas. E daí, Olha o tempo, é o tempo. Enfim, e daí eu falei, nossa, eu não vou, pra mim eu não ia. Aí me chega a Fê, missa não tá pronta? Aí eu falei, era pra eu estar pronta? E aí não deu mais tempo de nada, né? Não deu mais tempo de nada. E eu fiquei sem apresentar. E como eu ia sair da escola mesmo... Por conta de uma escola, fofoca, então, né? Foi por conta de uma fofoca. É. Bruno, pergunta? Então, a única coisa que eu quero que ela diga pra gente aí é uma mensagem pra quem tá em casa e tá lá, né, pensando na vida, que quer fazer alguma coisa, uma pessoa com deficiência, já que ela falou que a associação ela não é só para deficientes visuais, então, sei lá, eu queria que ela deixasse uma mensagem para mostrar para eles que a vida não acabou, né? Enfim, que para quem é de São Paulo quiser conhecer a associação. Os contatos também. Antes disso, Fê, antes da mensagem, fala um pouquinho se você já enfrentou algum desafio. Você já enfrentou algum desafio assim que você ficou com aquele friozinho na barriga?
né, com as meninas ou no geral, na sua carreira, enfim? Então, eu acho que o maior desafio mesmo, para mim, foi enfrentar o preconceito. Porque o meu grande sonho é que as pessoas sejam... Ai, você sabe que vocês começaram a falar, eu fiquei um pouco emocionada aqui, mas... O meu sonho é que as pessoas sejam vistas como pessoas, como seres humanos. E eu falo que o ser humano ele precisa ter uma visão Thundercats. Eu acho que vocês são muito mais novos do que eu. Vocês nem sabem o que é Thundercats, mas eu o amo Thundercats... O Marcelo é perfeito. Thundercats! Ele levantava a espada e ele falava Nossa, assim, me deu uma visão além do alcance. Sim. E eu acho que o ser humano ele precisa enxergar além do que os olhos físicos são capazes de enxergar. Então, eu acho que a deficiência ela tem que ser uma característica do ser humano e não um impedimento para que eles assim, desenvolvam seus potenciais, seus talentos, suas capacidades, né? Porque eu acredito que a inclusão verdadeira para acontecer, ela parte das pessoas terem as mesmas oportunidades É aí de que tá o todos os negócio. seres humanos e Nós também não tem. das leis que amparem a inclusão, né? Então, assim, a lei sem as oportunidades não dá certo e as oportunidades sem as leis também não dá certo. Então, As eu acho leis que amparem essa e que funcionem também, né? Porque não adianta funcionem. ter lei e não funcionar. É barbaridade. Exatamente. É coisa de Então, o louco. que eu vejo é o seguinte, quando as nossas alunas sobem no palco, elas são protagonistas das suas histórias. Elas não estão ali cumprindo uma cota, elas estão ali como artistas, sendo aplaudidas pela bela arte e não pela deficiência. Então, essas meninas foram aplaudidas com orgulho em mais de 12 países pelo mundo. Em mais de 12 países, as pessoas falando, meu Deus do céu, o que é isso? As pessoas não enxergam a deficiência no palco. Então, e eu sempre fui muito brava, né? A Michelle sabe disso, ela me pegou numa... Eu sou muito brava, muito exigente, eu quero excelência. Por quê? Porque na época que eu comecei, qualquer trabalho que faziam com pessoas com deficiência, tava, ai, qualquer coisinha tá bom, ai, que lindinho. Era tudo muito assim, era tudo muito fraco, os trabalhos eram muito fracos. E eu queria excelência, porque eu via, quanto mais eu via potencial, mais eu queria desenvolver aquele potencial. E o recado que eu deixo é que nunca ninguém pode deixar de acreditar nos seus sonhos. A única pessoa que pode deixar o seu sonho de se realizar é você mesmo. E eu acredito que o que falta em mim tem de sobra no Bruno, o que falta no Bruno tem de sobra na Michelle, o que falta na Michelle tem de sobra no Marcelo. E quando a gente troca tudo isso, o impossível muitas vezes acontece. Então, que a gente possa acreditar, né, que o impossível não existe quando a gente tem força de vontade, quando a gente acredita num sonho. E eu acredito que eu fui... assim, esse trabalho me ajudou a ser quem eu sou hoje, né? Eu sou fisioterapeuta, eu sou especialista em dor, em colunas travadas. Que linda! Eu ajudo pessoas a se desenvolverem. Eu gosto de desafios, eu amo desafios. Hoje eu também faço a microfisioterapia, que é você tirar do corpo os bloqueios do emocional, porque o emocional às vezes te paralisa de você ser quem você precisa ser, quem você nasceu para ser. E eu acredito que, além de ter transformado a minha vida, eu fico feliz de ter transformado a vida de muitos. Claro que às vezes acontece, que nem o que aconteceu com a Michelle, né? Um trauma, né? Mas não depender de você, né? Infelizmente existe... Do mesmo jeito tem pessoas invejosas. Mas esse negócio de trauma também é independente. Todo mundo tem um, né? Não tem jeito. Faz parte da vida mas, de todo assim, mundo. Né? Mesmo aqueles traumas que fui eu que provoquei, porque eu não sou perfeita, né, gente? Eu não sou perfeita. Eu também erro. Mesmo os traumas que eu provoquei querendo amar, querendo fazer o melhor, querendo me doar, querendo me dedicar. E eu tenho uma frase que eu falo assim, olha, faço bem, não importa quem. E o obrigado nem sempre vem. A gratidão, ela vem do céu. A gratidão, ela vem de Deus. A gratidão, ela nunca vai vir de quem você ajudou a transformar.
Então, faça o seu melhor, sem esperar Certíssimo. nada em troca, sem esperar nada de ninguém. Isso Porque, aí. às vezes, né, as pessoas estão esperando do outro e elas estão paralisando a sua própria evolução. Fato. Então, eu sou muito grata, porque Deus me escolheu, me capacitou, grata aos meus pais, que nunca me deixaram desistir. Todas as vezes que eu precisei comprar sapatilha, meia calça para os alunos, meus pais me ajudaram. Uhum. E é isso, né? Eu acho que as pessoas precisam acreditar mais, né, no ser humano. Que nem hoje, quando eu vou dar palestras motivacionais nas empresas, eu chamo algumas pessoas no palco e vendo os olhos daquelas pessoas. E sempre Isso é falo, ótimo. você acha que a pessoa com deficiência que precisa de ajuda, né? Agora eu vou vendar os seus olhos, vamos ver quem é que vai ajudar quem aqui nesse palco? E aí as pessoas ficam desesperadas, ficam andando com medo. Às vezes é aquele, sabe, CEO da empresa, aquele cara todo poderoso, e eles ficam andando todos inseguros. Então eu acho que falta essa empatia verdadeira. Se Eu colocar... percebo muito isso no jantar que eu participo, no jantar cego. eu já participei. E lá o pessoal fica muito louco, assim, quando sai de lá, né? Eu sei, semana passada a mesma mulher falou, você me serviu, falou comigo o tempo todo e eu jamais imaginei que você era você. Então é muito interessante. Aquela velha e eu cego acho que é não isso. serve para nada. Eu acho que, na verdade, tem muitas pessoas com deficiência nas ruas que não ensinam o necessário. Tem muitas pessoas revoltadas. Então, que nem outro dia a pessoa falou assim, você não pôs a mão no lugar certo. Tem. Muita Infelizmente ignorância tem. também, infelizmente. Quando eu estou com as minhas alunas no aeroporto, por exemplo, a gente anda tudo agarrada, elas nem usam bengala quando elas estão comigo. Então, eu acho que é a confiança que você vai passando. Então, outro dia, eu estava dando uma palestra, e o CEO da empresa, o presidente da empresa, falou, Fernanda, o que é uma pessoa com deficiência parada na sarjeta, assim? Eu falei, ele está esperando alguém atravessar a rua, porque os faróis não são sonoros. Ele falou, Fernanda, eu tenho um monte de MBAs, eu tenho um monte de faculdades. Não sabia. Eu não sabia o que era isso. Então, o conhecimento ele tem que ser transmitido por vocês, por mim, que estou em contato com a pessoa com deficiência. Tem pessoas que não sabem a cor da bengala. Tem muitos baixa visão que estão sendo muito julgados porque mexem no celular e as pessoas... Agredidos até, né? Agredidos até. Então, a gente precisa levar, através de podcasts como este, através das redes sociais, informação. E a informação, ela precisa ser dada por aqueles que vivem a realidade. Não por aqueles que só estudam, que só montam leis. Não, por aqueles que vivem a realidade. Então, eu nunca fui de fazer a inclusão com o dedo na cara de ninguém. Eu fui de fazer a inclusão pelo amor, sabe? Por trazer a pessoa perto da gente, por trazer a pessoa vendando os olhos, entendendo a realidade de vocês. E eu também já fui prejudicada, porque hoje, quem que monta ONGs? Por exemplo, Dona Dorina Novil era cega. Lara Mara, a mãe, a filha era cega. O Adeva também. A pai também. Então, sempre é uma pessoa, tipo, eu tive um filho com deficiência, eu vou fazer algo pelas pessoas com deficiência. E eu já fui julgada por conta disso, porque as pessoas falavam, a Fernanda fala da inclusão pelo amor. Ela não sabe o que é ter um filho com deficiência. Ai, que horror. Eu tenho 3 filhos, meus filhos não têm, né, deficiência, e mesmo assim, eu comprei, agarrei, abracei e luto por uma causa que não precisava ser a minha. E muitas mães aí não fazem nada, né? Podia fazer, sim, faz nada. Sim, poderia fazer e não fazem. Fê, eu agradeço imensamente a entrevista mais uma vez. A gente agradece muito. E deixa esses contatos aqui pra gente.
Claro, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu ficaria aqui a noite inteira falando, a manhã toda falando, a tarde toda falando, porque vocês são muito especiais. Por isso nós faz mais um. Nós faz a edição número 2. É que o tempo não dá. Se a gente passar muito, passa do tempo, eu não consigo passar ele. E eu aprendi muito com vocês hoje, viu? Ai, Olha, que bom, Fê. Associação Fernanda Bianchini, sigam nossos canais, nosso site www.afbb.ong.br e nunca desistam dos sonhos de vocês, pessoal que estão nos ouvindo aqui. Aonde fica a associação isso de que eu ia falar. vocês? Fica na Vila Mariana, na Domingos de Moraes, 1765, e agora a gente está construindo a nossa sede própria no Jabaquara, na frente do metrô Jabaquara. Olha, e as legal. pessoas de fora de São Paulo, e as Vamos lá, pessoas de isso aqui, fora de tá. São Vamos lá, Paulo vamos lá. podem fazer as aulas online. Temos Ui, aulas que legal. online. Não, mas online não é legal. Eu, Bruno, vai aí qualquer hora. Nós vamos lá. marcar, nós Encheu vamos. o saco. Opa, Vou amar, vai. vou amar. Fê, Conhecer, eu como cinegrafista, conhecer ela e eu a como- instituição. Eu, como cinegrafista, eu quero muito ter a oportunidade de filmar o trabalho, tá? A gente se fala. Combinado, a gente tá com vários espetáculos aí já marcados e eu quero ter Certo. você lá como nossa cinegrafista, ok? Ai, com certeza, vai ser uma honra. Fê, Tá joia. muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada mesmo. Beijos. Tchau. Beijo no Beijos, coração tudo de de bom. vocês. Continue sendo esse anjo para nós e para todos. Obrigadão. Vocês que são. Beijo. Imagina. Beijo. Olhar diferente, eternizando histórias. Muito bom. Fale tchau, Bruna Branca, Michele. Tchau pra vocês. Foi um prazer. Hoje foi uma entrevista de muito garbo e elegância. E voltamos na próxima semana com mais convidados, né? Sim. E a Bruna baixa como sempre. Vambora. E eu, Fale. pessoal, se inscrevam no canal, Ative os as notificações. sininhos. E olhar diferente que eterniza histórias. Tchau, tchau. Por hoje chega. Logo mais um. Podcast CHH.